Dancast na área aqui e hoje com um convidado especial aqui na nossa querida programação da Dancast, nosso Thiago Olinto. Meu irmão, seja bem-vindo aqui na nossa programação da Dancast. É um prazer tê-lo aqui e, de fato, falaram muito bem de você aqui. Nós decidimos falar, vamos trazer o rapaz porque o homem é bom. Vamos lá. Se apresente aí para nós, querido. Primeiramente, prazer estar com vocês aqui na Dancast pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Ah, com certeza. Que é um lugar muito bom. Sou o Thiago Olinto, sou teólogo, sou presbítero na Assembleia de Deus. Que maravilha. Sou psicólogo e sou também empreendedor. Tenho uma empresa de treinamentos e consultorias. E tenho trabalhado aí no processo de desenvolvimento humano. Então essa é a minha área aí, desde o lado espiritual, como também no lado do empreendedorismo. E é um prazer poder compartilhar com você aqui hoje. Cara, perfeito. Eu tenho muita coisa para extrair dentro desse teu conhecimento, dentro das suas áreas de atuação. E vai ser um prazer enorme poder falar todos esses temas que nós vamos abordar aqui. E, claro, extrair o melhor que você tem aí para passar para a gente aqui. Isso aí, prazer. Pessoal, é o seguinte, como ele tem aí vários temas para a gente poder colocar aqui em pauta, e nós vamos falar agora, Thiago, sobre a saúde mental na sociedade. O que você tem para dizer aí para a gente a respeito da saúde mental, baseado dentro de um contexto humano, desse cenário que nós estamos vivendo hoje? Nós vivemos um contexto muito preocupante, ao mesmo tempo promissor e otimista. Preocupante porque o sistema de funcionamento do mundo hoje ele é altamente adoecedor pelo ponto de vista da saúde mental. Sim. Você pega a geração 2000 para trás, é uma geração que era preparada na vida, né? Você via as crianças, elas brincavam com os brinquedos que elas mesmas produziam, os pais, eles davam responsabilidade para os filhos, e os filhos, tudo que eles tinham ali, eles passavam pelo processo de produção. Essa capacidade de criação também desenvolvia a resiliência, a capacidade de resolver conflitos, resolver problemas. E até ele ter o benefício, né, essa dose de dopamina no sangue, para ser feliz com o brinquedo, já tinha feito muita coisa. Então, entre o processo de vivenciar o prazer de brincar, ele tinha uma construção muito grande. Na atualidade, nós vivemos um mundo muito líquido, onde as pessoas têm um prazer muito rápido. Sim. E isso, inevitavelmente, vai criando a baixa resistência à frustração, pequena base de resiliência muito pequena, e é um fator preocupante para o mundo. Sim. Por isso, mais pessoas ansiosas, mais pessoas depressivas, mais pessoas com dificuldade de resolver problema e com baixa criatividade. Essa é a grande realidade. Sim. O lado otimista disso é que o Brasil, propriamente dito, tem levantado muito a visão para a saúde mental. Inclusive, temos até uma questão aí da própria Ministério do Trabalho, que desenvolveu a NR1, que são fatores psicossociais do trabalho e gerenciamento de risco, todavia voltado para a questão psicológica e social. Então, no Ministério do Trabalho e outras áreas também têm voltado muito para isso. Fora as empresas aí que têm investido bastante nisso. Nessa área, né? Nessa área. Entendi. E, cara, assim, a gente tem visto aí um aumento significativo nos casos de transtornos mentais. Qual que é a sua visão a respeito disso? Primeiro, a gente tem visto muito, até porque a psicologia tem ganhado corpo, tem ganhado visão, protagonismo e voz. Transtornos que sempre existiram, mas não eram conhecidos, né? Hoje eles, além de serem conhecidos, serem valorizado, né? Essa fala do psicólogo, levado a sério a pessoa que tem um transtorno. Sim. Você vai lembrar que alguns anos atrás, qualquer pessoa que tinha algum tipo de patologia, de problema psicológico, era louco, doido, era bobeira, era fragilidade. Sim. Hoje não, hoje isso é valorizado. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Autismo, né? Uau! Tá aí, essa questão aí é muito importante. Não, perfeito. Thiago, quais os primeiros sinais que alguém pode estar com saúde mental comprometida? Um dos primeiros sinais, a queda de interesse por coisas que antes eram interessantes. Gostava de jogar futebol, gostava de estar com amigos, gostava de ir na casa dos parentes. Uma das primeiras questões é que isso começa a parar de acontecer. Cansaço, fadiga, a pessoa dorme e não consegue descansar.
a pessoa ela vive ali uma tentativa de ter energia para trabalho e não consegue. Então, tudo isso são sinais. E tem sinais no corpo também, né? Às vezes palpitação, quando se trata de ansiedade, pessoas que somatizam muito, mancha no corpo, queda de cabelo, tudo isso. Queda de peso, subiu o peso demais, tudo isso são fatores. São sinais, né? Sinais reais. Uau. O seu dia a dia, nos seus atendimentos, como que funciona? Quais os casos mais que você fala assim, te assusta alguns ou para você já não faz tanta diferença, já tá meio que realmente preparado, porque precisa de estar preparado para resolver esses problemas, ajudar a resolver esses problemas? São vários, né? Os casos típicos, né? Os casos onde, exemplo, ansiedade, depressão, são casos bem, bem comuns, recorrentes. A gente tem ferramentas aí e tem repertório para lidar. Chama a atenção, mas nem tanto. Quando existe a ideação suicida e tentativa de suicídio, são fatores aí que chamam a atenção porque uma vida está em perigo. Sim. Então, eu me coloco totalmente à disposição. Mas sempre os fatos que chamam mais atenção são aqueles fatos de pessoas que têm uma patologia que pode, de forma direta ou indireta, comprometer a vida de outras pessoas. Por exemplo, interessante. Quando você atende uma pessoa que tem a tendência ela é... pessoa que tem atração por criança, pedófilo, tem a tendência da pedofilia. Sim. Chega ali com esse problema. É um problema tenso. Sim. Quando chega alguém ali que tem alguma característica de narcisismo, ou alguém que convive com um narcisista e a sua condição psicológica é em razão dessa lida com o narcisista. Então, são fatores que são mais complexos. Mas é pessoas que têm disforia sexual. Então, eu falei aqui de pessoas que têm atração por criança, mas pessoas também que têm desejos sexuais por animais. Entendi. Coisas desse nível aí que... Bem bizarros, né? E como você lidar, assim, baseado nos princípios que você já tem, extremamente profissionais, mas o Thiago, como depois fica refletindo, poxa, cara, como que esse cara tem a audácia de ter essa mente? Como que você tem a mente, depois você fica conversando com você mesmo sobre? Com certeza, a gente é interessante isso, cara. A gente passa a ter a habilidade de desligar, né? De não levar para casa e tentar deixar no trabalho. Sim. Mas tem alguns mecanismos que a gente utiliza, né? Primeiro, a experiência disso. Segundo, a gente começa a entender que o ser humano ele é altamente corruptível. Isso a gente pode olhar até pelo próprio ponto de vista teológico cristão. O ser humano é altamente corruptível. E terceiro, que a gente vai no psicólogo da gente, né? Eu vou na minha psicóloga quando tem um caso muito pesado, muito tenso, aí eu vou ali para tratar disso. Me tira uma dúvida. Todos, psicólogos, têm um outro psicólogo para ajudar no desenvolvimento, para tirar aquelas dúvidas e até mesmo se tratar psicologicamente? Sim. Porque o psicólogo ter um outro psicólogo não é só opção, é uma ferramenta. Porque para eu conseguir tratar de você, eu preciso estar com a mente boa, né? Eu não posso estar ali igual uma esponja, sugando tudo que você tem. Eu preciso estar com a mente tranquila, eu preciso estar com a minha capacidade mental bem estabelecida. Psicólogos são seres humanos, tem problema, tem crise, enfrenta situações que o seu cliente enfrenta. Então, uma das ferramentas que a gente tem para lidar e ter um bom ambiente terapêutico é conviver aí frequentemente com os nossos terapeutas também. Perfeito. E a pergunta que não quer calar, eu perguntei pro o outro que passou aqui antes de você. Sim. E vou perguntar para você também. Pode envolver a espiritualidade nisso? O ser humano pode envolver no sentido de entender que o ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. Cara, ele falou em língua estranha aqui. É difícil falar esse negócio. Eu não falo de jeito nenhum, nem tentar. Nem tenta. Bio porque o ser humano é biológico, né? Certo. Carga física, né? Então temos hormônios aqui, tudo isso, músculo, tudo isso diz respeito à nossa questão biológica e fisiológica. São psíquico porque nós temos a alma, né? Temos esse lado psicológico, as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa cognição.
Psicossocial, são seres sociáveis, vivemos em relação uns com os outros, né? E essa é a nossa realidade. E somos também espiritual. Aí quando eu falo aqui, mesmo sendo cristão, eu falo espiritual e isso abarca dentro da psicologia qualquer espiritualidade, não exclusiva nossa, né? Eu, por ser cristão, eu tenho a base cristã e vejo por esse prisma. Mas outras pessoas também podem ter. Só que nós não misturamos isso no atendimento. Eu não vou dar um aconselhamento cristão no meu atendimento, porque eu preciso ser técnico ali. Uau. E outra coisa, são vieses epistemológicos diferentes. Por exemplo, quando eu estou como psicólogo, a base que eu utilizo para o meu atendimento é uma base do crivo científico. Certo. Então, que foi algo testado, algo que funciona, então passa por esse crivo positivista. Quando eu trabalho questões de orientação espiritual, eu já trabalho pelo viés epistemológico da fé. Entendi. Né? Então aqui, se eu estou falando de pastor para pastor, nós trabalhamos no âmbito da fé. Sim. Mas me prova que isso funciona. Eu não preciso provar, eu só preciso crer. Exatamente. Não é assim? Que a fé é nesse viés. A ciência trabalha com comprovação. Entendi, perfeitamente. Então não dá para misturar. Entendi. Mas tem muita gente que dá uma misturada ali. Já pensou alguma vez, você bateu o olho numa situação, você fala assim, espiritualizar ela ou não? Você fala assim, cara, isso aí... Eu tive uma experiência, num consultório tive uma vez uma experiência, eu não estou quebrando questão ética alguma, de uma vez que eu cheguei em casa, eu falei assim, meio que eu falei assim, vou orar antes de atender. Normalmente eu oro, peço a Deus, eu penso só nos meus clientes. Aí eu cheguei ali e entrei e senti um peso. Aí eu orei, falei, Deus, me abençoe aqui nesse atendimento, eu não sei o que vai estar vindo por aí. Aí assim que o rapaz entrou, ele olhou para mim, olhou de cima para baixo, você é cristão, né? Eu falei, sou, mas eu vou te atender como psicólogo. Aí ele falou, não quero ser atendido por você. De cara, assim? Foi desse jeito. Não quero ser atendido por você. Começou a arrepiar, meio que ficar nervoso e desceu. E eu falei assim, ali eu senti que provavelmente tinha uma questão espiritual naquele viés. Teve uma experiência que eu tive também, e a gente separa muito uma coisa da outra, quando eu dava aula de conhecimentos gerais em um projeto social no Taquaril. Aí tinha um jovem, uma criança lá de 9 anos, uma criança muito doce, dócil, essa criança, isso tudo. Um dia eu dando aula para os meninos na quadra, eu olho esse menino tá rosnando e a professora tentando acalmá-lo e de repente eu vejo a professora segurando o braço dele e ele arrastando a professora com uma facilidade. Que isso, e ela chiando assim e tentando segurar ele. Eu falei, tem coisa estranha ali. Eu me aproximei e vi que o menino estava possesso. Aí nós levamos esse menino para a diretoria, chegando lá, chamaram a psicóloga chegou, tentou conversar com ele, tecnicamente, ela muito ética. E ela conversando ali com ele, e ele só falava assim, eu vou matar a sala C15 toda. Eu vou matar a sala C15 toda, Nossa. Fora de si. Aí ela tentou conversar, de repente alguém chamou, ela saiu, quando ela saiu, eu repreendi. O menino voltou. Ela chegou, começou a conversar com ele de novo, ele foi possesso de novo. Aí chamar ela de novo, ela saiu. Eu repreendi. A terceira vez ela voltou e o menino ficou possesso de novo. Que isso? 3 vezes. Só que essa vez foi uma vez tensa, porque o menino ele começou ele estava consciente, mas estava possesso na garganta. Nunca tinha visto isso. Ele consciente pedia, tira. E começou. Nossa! Consciente, uma coisa fora do normal. Eu nunca tinha visto aquilo. E ele consciente e com aqui uma bola que o menino foi crescendo, uma bola real aqui do lado dele. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí chega a arrepiar. Que isso? E ele menino foi ficando roxo, pedindo, tá aqui, foi mostrando, de repente ela abre a janela. E eu pensei, Deus, a janela não vai adiantar nada. Eu também não tô sem jeito de entrar aqui. Eu falei, Deus, tira essa mulher daqui agora. Quando falou assim, essa mulher saiu, alguém chamou ela de novo, eu repreendi, a bola que o menino saiu na hora, ele voltou. Aí ela levou ele para a sala dela, o menino manifestou de novo. Vou resumir aqui, pra você entender o que aconteceu. E aí ele manifestou de novo, ela falou, Thiago, melhor ficar com você mesmo aí na sua sala, normal, e beleza. Aí eu coloquei o menino do meu lado, ele começou a desenhou um coração com uma faca, com espada cravada, e com 3 gotas de sangue, uma poça de sangue no chão. Quando aquele menino acabou de desenhar isso, eu falei, deixa eu ver o seu desenho. Ele olhou para mim e falou, me empresta a tesoura.
Quando eu fui pegar a tesoura, quando eu olhei pra ele, eu vi ele pelo olho que tava endemoniado. Meu Deus. Aí eu falei, deixa eu cortar pra você. Ele pegou a mesa com a mão, levantou a mesa com a mão, a turma cheia de alunos. Eu segurei ele, repreendi, ligamos pro pai. Muito forte isso. Forte. Ligamos pros pais. Quando ligamos pros pais, os pais falaram assim, nós éramos não sei se pode falar, não estamos querendo conflito com ninguém, mas eles eram da Umbanda, tinha acabado de se libertar dessa religião, tinha se convertido ao cristianismo, e queimaram todos os utensílios que era dessa religião e se converteram ao cristianismo. Só que as entidades queriam continuar a vida dele. Aí, a partir de então, o pastor deles trabalhou com ele lá, o menino nunca mais voltou a ter aquilo. Uau. Então não era uma questão psicológica, era uma questão altamente espiritual. Quando eu vi isso, eu nem era psicólogo, mas ali eu vi. É bem nítido aí a diferença de uma coisa para outra. Pô, Thiago, incrível, tá? Muito incrível. Thiago, é o seguinte, no caso da depressão, sim, como que você sabe que alguém está precisando de ajuda? O caso da depressão, ela não é só uma tristeza, né? A depressão, a pessoa consegue entender bem que a pessoa está precisando de ajuda, é que na depressão a pessoa não consegue responder coerentemente às demandas do mundo externo. Por exemplo, eu tenho aqui uma série de razões para estar feliz, eu não consigo. Diferente de eu ter perdido o pai, a mãe, perdido o emprego, brigado com a esposa, com o namorado, com a namorada, é diferente. Ali não, a pessoa tem razões para estar feliz, tem razões para se alegrar, mas ela não consegue, ela não responde coerentemente a questões externas. Sim. Aí a gente vê muitas pessoas falando assim, mas amiga, você é tão bonita, como é que você é depressiva? Na verdade, essas pessoas que estão com depressão, elas se sentem isoladas no mundo, porque ninguém do ambiente externo, muitas das vezes, consegue compreender o sentimento que alguém que tem depressão está tendo. Aí as pessoas começam a pegar fatores externos, que é o grande problema, e tentar trazer plausibilidade para que a pessoa tivesse condições de ser feliz. Só que isso vai criando um vazio muito grande, porque, peraí, mas eu não consigo. Eu sei que eu tenho uma família boa, eu sei que eu sou uma pessoa bonita, eu sei que eu tenho inteligência, mas apesar disso tudo, obstante a tudo isso, eu não consigo ficar feliz. É onde normalmente a pessoa com depressão, elas começam a falar muito isso aqui, ó. Eu me sinto sozinho no meio de uma multidão de pessoas. Não é sozinho fisicamente, é sozinho de compreensão. Porque quando ela vai pontuar a sua dor, tem sempre alguém tentando mostrar de forma objetiva a razão que ela tinha para ficar feliz. Sim. Só que a depressão é uma dificuldade em responder a um estímulo externo. Não foi isso que eu falei? Sim. E a pessoa fica nesse limbo. Aí o próximo passo, a pessoa começa a querer não mais viver. Porque, peraí, eu tô num mundo que tudo é irreal. Aonde surge os casos de suicídio. De suicídio, ideação suicida, pensamento, ideação suicida, que é o pensamento. Depois vem ao ato, tentativa, e alguns depois, infelizmente, eles conseguem... O ato. São mal sucedidos aí, né, nesse sentido aí, vem ao ato. Como ajudar alguém assim? É até bom falar isso aqui. Tem alguém que está com depressão, quem está me ouvindo aí? Tem alguém em casa que está com depressão? Conhece um amigo, um parente? O que você pode fazer de melhor? Primeiro, indicar um profissional, psiquiatra e psicólogo. Em qualquer ordem aí vai dar certo. Segundo, estar disposto a escutar de verdade. Sem querer dar posicionamento para melhora, sem querer dar direcionamento, sem querer dar lição de moral, sem querer levantar essa pessoa por base da argumentação. Tudo que essa pessoa precisa, de verdade, é conseguir se sentir compreendido. Uma vez que essa pessoa consegue se sentir compreendido, ela sai desse limbo da sensação de estar em um mundo irreal. Peraí, então alguém me compreendeu, então eu não estou com um pensamento fora do normal. Isso gera como se fosse uma descarga muito grande no campo emocional. Então, normalmente, o que um psicólogo, eles que vão me ouvir, vai saber disso, vai fazer de muito bem acolher. E acolher é o que? Ouvir. Ouvir. Tem outras coisas para fazer? Tem, mas primeiramente a pessoa tem que entender que tem alguém entendendo o que ela está passando. Essa é a ferramenta que todos podem fazer em casa e que é comprovada e funciona muito bem. Perfeito. Thiago, interessantíssimo esse caso, até porque tem muita gente que está nos vendo aí agora que está nesse campo. Sim. Né?
E muitos que estão nos ouvindo também está com alguém dentro de casa que está com essa dificuldade, está depressivo. Então, assim, essa orientação, ela é crucial para os nossos dias, porque aonde a gente vai, principalmente a gente que vive literalmente todos os dias com alguém, né, num convívio social com muita gente, a gente vê muita gente isso. Esse dia eu estava em um treinamento e o dono disse assim para mim assim, cara, eu sempre fui o cara depressivo. E, literalmente, ele abriu o jogo para mim. Foi aonde que eu pude entrar com a base até mesmo de uma orientação, até sem ser um psicólogo, mas a gente consegue, né, dar uma palavra que seja para dar uma ajuda. E, literalmente, cara, é ouvir mesmo a pessoa e falar, cara, você precisa sair daí. Dando uma boa ideia mesmo, você precisa sair daí, a sua empresa precisa de você. E isso precisa fazer já, senão, cara, o teu sonho vai morrer junto com você, com essa depressão, você precisa sair daí. Então, assim, para você que está nos assistindo aí, a orientação do nosso psicólogo aqui para você é essa, cara, ouve e ajude, não é isso? Exatamente. Perfeito. Thiago, vamos entrar num quadro sobre a espiritualidade e a saúde. A espiritualidade vai continuar com a saúde. O papel da espiritualidade na saúde mental. Como que funciona isso? A espiritualidade, ela é como se fosse uma expectativa ativa. Ela funciona expectativa ativa. Tem pessoas que têm uma expectativa e cai. Ela ganha um dinheiro diferente, a expectativa, momentânea, né? Uhum. A espiritualidade, ela fica constante. Uau. Porque ela trabalha na perspectiva da fé. Então, quando tudo está errado, é muito mais fácil você perguntar. Eu vou falar do campo que eu vivencio, tá? Uhum. É muito mais fácil você convencer ou falar com um cristão que uma situação ruim é capaz de melhorar do que para uma pessoa que não tem essa fé e essa espiritualidade. Porque ela só enxerga a vida pelo viés objetivo. Ela só consegue enxergar, por exemplo, se essa garrafa está aqui. Se essa garrafa não está aqui, ele não consegue entender. Então, eu preciso... ver para crer. Preciso ver para crer. Então, tem que ter um trabalho muito grande para ele enxergar o que não está acontecendo. Quando você fala para um cristão, a garrafa não está aqui. Eu falo, mas a garrafa pode vir. Ele já tem isso trabalhado nele. Então, a espiritualidade, ela tem um fator poderosíssimo na saúde mental. Na mente. Isso aí, eu não vou, talvez eu não possa, depois você possa até compartilhar depois, mas tem estudos que até mostram isso. Normalmente, pessoas que têm uma espiritualidade, que oram, elas têm grande probabilidade maior de responder a qualquer tratamento, inclusive médico, por aí vai. Uhum. Isso é bem real. Isso é até interessante você falar pra gente um pouquinho sobre. Costumam dizer que a oração, quando você tem a prática da oração, isso até os cientistas já tentaram comprovar o poder disso. E como que você vê, como teólogo, o poder da oração, a parte espiritual para o corpo? Uhum. Espiritual é porque há uma reconexão, né? Deus nos fez corpo, alma e espírito. O espírito é essa instância nossa que nos leva a ter sede de Deus. A oração é a primeira conexão com esse espiritual e estamos completos dentro desse modelo original. Certo. Então, Deus é perfeito. Então, quando eu estou orando, eu estou reconectando com Deus, falando cristianismo. Deixar claro. Então, eu estou reconectando com Deus quando eu estou orando aqui. Então, o meu espírito ele está sendo trabalhado. Só que, ao mesmo tempo que eu falo e a espiritualidade, a oração, ela me faz enxergar Deus não como um Deus distante, que dentro da teologia própria, até trabalha essas duas formas de Deus se aproximar do homem, a distância. O Deus transcendente é um Deus distante, que nos seus atributos é um Deus inalcançável. Eu jamais consigo alcançar Deus. Imagina Deus todo-poderoso, eterno, Deus de infinitude, um Deus que é autoexistente em si mesmo, um Deus que é incorruptível, tudo isso. Aí, de repente, vem eu, essa massinha pequena aqui, e quero me aproximar desse Deus. Na transcendência, é um Deus inalcançável. Sim. Só que esse Deus inalcançável, ele não habita em templos feitos por mão de homem,
e ele resolveu habitar em nós, né? Nós. Em templos feitos por ele, através do Espírito Santo. Aí a alma ela é preenchida com isso, porque agora eu não vejo Deus como um ser transcendente, vejo Deus como um ser imanente, um ser que se aproxima. E nessa aproximação, há um movimento na alma. Eu me sinto acolhido, aí os atributos comunicáveis de Deus, né? Amor, compaixão, eu sinto isso na minha alma. Então, comunicar-se com Deus, a comunhão com Deus, ela trabalha no espírito, porque preenche, mas trabalha na alma também, porque eu tenho uma relação pessoal, né? Uma relação viva. Então, isso gera. Pessoas que estão terrivelmente ali angustiadas, quando vai orar, ela sente esse alívio. Porque o espiritual não está, ele não age fora desse mundo real. Muito pelo contrário. Espírito, Deus conectou. Esse vazio foi preenchido. Alma, na conexão de enxergar Deus como pessoa, esse sentimento de se sentir amado, compreendido por Deus, minha alma é trabalhada. Isso acontece aonde? No físico, no corpo. Essa localização geográfica do que eu sou no espírito e na alma. Uau. Por isso que há esse efeito poderoso na nossa vida. Essa identificação, né, das pessoas bater um olho na gente e já identificar. Você é cristão, né? Igual aconteceu lá com você. Você é cristão, né? Por conta dessa conexão, essa conectividade que o corpo físico sente com essa conexão no espírito. Exatamente. Uau, isso é incrível, cara. Maravilhoso. Isso é incrível. E é maravilhoso a gente se sentir conectado com Deus. Porque a gente não precisa dizer quem a gente somos. Né? As pessoas, literalmente, elas percebem quem nós somos. Porque existe algo diferente em nós. Exatamente. Isso é muito poderoso. Poderosíssimo. Tiago, cara, isso é muito tão importante. Me fala aí um pouquinho das suas experiências espirituais. E logo em seguida a gente fala um pouquinho das suas experiências teológicas, que eu acredito que tem muita coisa boa também para ser extraída. Vamos pra cima. Experiências espirituais eu vivi muitas mesmo. Uma que marcou, assim, que você fala assim, Daniel, cara, assim, essa daqui me marcou. Vou lembrar de uma aqui. Que foi vou lembrar de uma, porque tem várias. Ô, diretor, tem várias tem aí. Várias. Eu lembro de uma que eu fui pregar no Cabana. Cabana é minha área, hein, cara? Então minha área. Em casa. Pastor Javes, você conheceu? Demais, da Assembleia da Predeira. Da Pedreira. Eu moro lá, cara. Você mora lá? Então moro foi lá que aconteceu isso. Passei, ele vai ver isso, ele vai lembrar. Eu conto isso onde eu vou. Pastor Javes e a pastora Eliane. Pessoal bem, são pastores. Inclusive, eles até tiveram, uma semana atrás lá, fizeram um evento, um movimento lá na rua. Foi show, tá? Benção. Eles sacodem mesmo. Eles sacodem, eles são diferenciados. Bom, eu tava pregando em São Paulo. E preguei a semana toda e voltei para BH. Quando eu desembarquei, eu senti meu corpo pesado, assim, fraqueza. Eu falei, se eu chegar em casa, não tiver o endereço, eu não vou não. Se não tiver endereço, o telefone do pastor, não tem como eu ir. Vem pedindo desculpa, pedindo senhor, que eu podia me ligar e falar que tá cancelado. Quem é pregador sabe o que eu tô falando. Sentimento de ficar em casa, mas tinha endereço, tinha telefone, tive que ir. Cheguei lá, falei assim, Senhor, deve ter umas 40 pessoas, culto tá livre. Cheguei lá, tinha uma multidão naquele pedreirinho ali, uma multidão, lotado, caminhão pronto lá. Falei, mas graças a Deus tem muita gente, então deve me dar em 20 minutos para pregar, tá bom, culto tá livre. O pastor Jair chegou perto de mim e falou, Tiago, você tem 1h30 para pregar. Fique à vontade, aqui nós queremos falar. Que isso? Será que eu vou ter palavra isso tudo? Ô, irmão, quando ele falou, eu falei, pastor, mas eu tô mal. Ele disse, vai, prega aí. Aí eu comecei a pregar e a palavra que eu preguei no dia foi Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho porque acessa a verdade por revelação, é a vida porque me tirou do império das trevas. Pega aí, gente, pega aí. E transportou para o teu reino. Eu tava falando isso e falei isso por cerca de uns 20 minutos. Talvez não estou bem preciso no tempo, mas uns 20 minutos falando isso. Eu olhava para o meu esboço, embolava tudo, eu não conseguia entender nada, repetia e ia repetindo. Estava com sensação de febre, debruçado no altar, suando frio ali, com uma situação muito ruim. E todo mundo vendo aquilo e começou a dar uma ansiedade, né? E vai pregar, não, que hora vai começar? É a benção que eu falei, mas 20 minutos. De repente... Introdução longa essa, que não vai ser o tempo todo. De repente veio uma força, eu fiquei num vigor, uma força maravilhosa do Espírito Santo. Aí eu falei, agora eu vou pregar, agora tô entendendo esboço, agora eu tô feliz, agora eu vou pra cima. A clareza. Clareza veio, eu fiquei numa potência, eu vim pra frente, assim, no limite do caminhão, e agora eu vou pregar. De repente eu olho pra um portão meio que amarelado, esverdeado,
aquele portão me chama a atenção, e eu fico querendo pregar, e aquele portão me chamando a atenção, e Deus fala o que eu te mandar falar. E eu meio embolado ali, e de repente eu gritei: ô macumbeiro, você entregou cachaça, galinha preta, farofa na encruzilhada de baixo para provar, para profetizar que essa vila é sua. Mas meu Deus me trouxe aqui para te falar que essa vila é dele, ele não abre mão. E eu falei: tem outra, macumbeiro, meu Deus não luta, porque ele nunca lutou e nunca entrou em uma batalha com a possibilidade de perder. Meu Deus não luta, meu Deus vence. Quando eu falo isso, na hora, 2 efeitos. O caminhão começa a balançar todo, real. O pastor Geives estava lá, as cadeiras e os bancos começam a balançar real, e minha força vai embora. Aí eu volto, eu achei, meu Deus, agora que eu ia pra batalha e a força foi embora, aí eu vou e volto pregar. Minha mente embola toda de novo, eu volto a repetir a mesma coisa. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, é o caminho porque acessa a verdade, porque a revelação é a vida, porque me tirou do império das trevas e transportou para o teu reino. 15 minutos naquilo, de repente o portão abre, um senhorzinho, cabelo bom, lambeu assim, tampando a calvície, aparece, ele chama o presbítero, e o presbítero depois me fala o que aconteceu. Ele falou: ó, na minha vida toda só 2 pessoas pregaram para mim. A primeira eu pus para correr, e a segunda é esse pregador que só fala a mesma coisa com essa voz grave e melancólica dele. Só que eu entrei para casa, tranquei o portão, entrei para a sala, tranquei a porta, entrei para o quarto, tranquei a porta, liguei o som e coloquei um travesseiro no ouvido. Mas essa palavra está entrando nos meus ouvidos e está moendo meu coração. De repente ele caiu de joelhos e falou: eu quero aceitar esse Jesus, que é o caminho, cara, que a verdade doideira. e a vida. O que aconteceu ali? Eu falei: Deus, o que é isso? Aí Deus falou comigo: meu filho, hoje eu precisava de você cansado, não precisava que sua mente funcionasse, eu precisava que você fosse repetitivo, porque eu precisava alcançar o coração daquele homem. Uau. Isso para mim se tornou uma lição, inclusive para quem está nos ouvindo. Tem hora que o pregador está pregando ali, de repente ele vê que a mensagem não está fluindo, ele orou, ele jejuou, ele está em comunhão com Deus, a igreja está disposta, mas a gente nunca tem a real consciência do movimento que a palavra está tendo no mundo espiritual. Incrível então, isso. O pregador pode estar sentindo ali perdido, a palavra não está fluindo, mas ela está fluindo porque Deus está fazendo essa palavra surtir o efeito. Nós não podemos, né, no momento da pregação, ser envolvido pela nossa emoção, né, pelo que eu estou sentindo. Pelo que você está sentindo. Eu preciso só entender que eu estou transmitindo a mensagem. É o que Deus tem, é a palavra do Senhor. Agora, o coração que ela vai alcançar, isso aí já é com Deus e o Espírito Santo. Incrível, incrível. E literalmente, muitas das vezes a gente não entende isso. Porque o que você falou no início é assim, ó, que de fato a gente que é pregador, ministro, vai fazer. Às vezes a gente não tá a fim de ir, cara. E você fala assim: nossa, podia cancelar. Podia chegar um mais famoso aqui. Podia falar assim: não, cara, mas não, cara. É assim mesmo. É aquilo que Paulo diz, né? Quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Ele se aperfeiçoou, o poder dele se aperfeiçoou na nossa fraqueza. E é isso. Ponto final. Esse que é o segredo, né? Quando eu estou fraco, porque meu espírito se aperfeiçoa da fraqueza de boa vontade ou de boa fé. O que significa isso? Não é a fraqueza de alguém que está no pecado. Sim. É a fraqueza de alguém que sabe que está limitado, mas está indo. Exatamente. De boa vontade, Senhor. O espírito está intacto, não é o corpo que é limitado. Exatamente. Né? Senhor, minha palavra que eu tenho aqui é pequena, ela não é a melhor, mas eu vou com ela. Eu vou desse jeito, eu vou nessa Cara, talvez você até conhece meu cunhado lá da Assembleia, lá também ficou com o Geives lá há muito tempo, Daniel de Jesus. Daniel, fortinho. Sei quem é. Ele é meu cunhado, cara. Que benção. Figuraça. Coisa boa. Meu mano, Thiago, vamos falar um pouquinho aí da teologia. Formado aonde? Quando? Eu formei em 2011. Comecei a dar aula em 2010, na escola mesmo que eu formei, eles chamaram. E formei lá na EBPS, na Escola da Assembleia de Deus, e convalidei pela Unicesumar. Fiz a convalidação superior por essas 2 faculdades. Fiz outros cursos livres, né? Mais para especializar, leituras, bem nessa base. E assim,
conversando com você, perceptivelmente, você é um camarada muito humilde, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Mas tem muitos que adquirem aí uma formação e, vamos dizer que se acha alguma coisa. Qual conselho você daria aí para essas pessoas? Primeiro, entender que nós somos todos iguais, seres humanos, né? Se eu me vislumbrar com qualquer coisa, tudo é passageiro. Por exemplo, se eu me vislumbrar, né, com uma agenda numa grande igreja, é um dia só. Amanhã eu volto para casa. É um dia só, porque eu tô super conhecido, isso passa, tudo é limitado. E entender que tudo que nós temos também vem de Deus, né? E se eu entendo minha vida como um propósito, se eu entendo meu chamado como um propósito e como um benefício que Deus me deu, não tem razão alguma de eu alcançar soberba. Sim. Poderia justificar algum nível de soberba se tudo que eu tenho fosse criado por mim. Aí eu entendo. Não, realmente, do nada eu criei o dom todo que eu tenho, mas nada que eu tenho, nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento é de mim mesmo, é de Deus. Então não tem razão. Entendi perfeitamente. E hoje, por falar em criação, mas para o bom sentido, você tem algum tipo de livro, alguma coisa assim? Agora eu tô projetando mais isso. Eu tô criando. Legal, hein? Tá Glória a Deus. Na fornalha lá. Aí, tá no forno. Tá no forno. Eu tô criando um livro sobre alta performance. Eu tô indo bem pro lado empresarial. Legal, hein? Tem um curso gravado de oratória que tá para ser lançado agora também. Tem outros cursos que serão gravados. Agora o livro tá no forno, tá em breve. Não, perfeito. Por falar de empreendedorismo, você me falou nos bastidores que você tem um curso de oratória. Sim. E como que funciona esse curso aí pra gente saber e de fato também ser divulgado isso aí pra gente poder lançar mais esse negócio aí. Vamos pra cima. Esse curso ele acontece em encontros presenciais pontuais. Tivemos um em janeiro, em fevereiro. Eu precisei dar uma parada por causa dos trabalhos empresariais. Mas em breve teremos outro, talvez 2 meses para frente agora. E temos esse curso gravado. O curso presencial ele trabalha essa oratória de uma forma bem funcional, sem muita firula. Aquilo que você sem máscara. Sem máscara. Aquilo que sendo você mesmo. Sendo eu mesmo, aquilo que eu consigo colocar no papel e ser feito. Uma das premissas que eu tenho dentro desse curso é entender e trabalhar a oratória dentro do perfil de personalidade de cada um. Uhum. Então, no curso eu falo no geral, mas nas mentorias eu trabalho a personalidade. Vamos dizer que você é uma pessoa que é um pouco mais introvertida. Eu tento desenvolver a oratória para esse perfil que você tem. Uhum. Ao invés de eu te mudar por completo, eu adequo a oratória dentro do seu perfil, vai ficar muito mais fácil. Uau, isso é interessante, e com o tempo hein? você vem desenvolvendo. Então, normalmente, quando essas pessoas vêm para a mentoria, eu faço um teste de personalidade, entendo a personalidade dela, e a partir daí eu trabalho esse desenvolvimento. Todos os cursos tem lá no dia, tem coffee break, tem o certificado e tem direito a um desconto na mentoria individual. E o curso online é gravado na plataforma, só em procurar nas redes sociais. Então já tem esse material já gravado, pronto? Pronto. E só te procurar? Só me procurar. Tem alguma plataforma, não? Tá, é KiwiFi. KiwiFi. É o Eza que mexe com isso. KiwiFi já tá lá. Nós estamos agora trabalhando o lançamento disso. E o valor de ticket, consegue falar pra gente? Sim, 197. 197. São, salvo engano, agora, eles dividiram lá, mas salvo engano, 8 módulos. Esse módulo de cada um deve ter 4, 5, outros 6 aulas. O curso ficou muito bem gravado, material muito bom. O presencial, valor pra gente poder... Presencial, normalmente R$200 o dia inteiro de aula. Dia todo, assim, dia tipo todo. 10 horas de aula? 10 horas de aula. Começamos normalmente 8 horas, até 9 horas coffee break, de 9 até 6 da tarde, aula. E varia muito de localização ou tem um lugar específico? Normalmente eu faço no Barro Preto, tem um hotel lá. Inclusive, dá pra você fazer seus treinamentos lá depois, a gente conversa sobre isso aí. Que legal, hein? Não sei a distância, a questão do deslocamento, mas é um hotel que eu faço lá e é um espaço muito bom. Bacana, bacana. Ó, galera, já fala as redes sociais aí. Rede social é Thiago Olinto com 2 T's. É isso mesmo? Thiago Olinto com 2 T's. É. Só? Só. Então já gravou aí, produção? Eita. Produção, quanto tempo nós temos ainda? 20 minutinhos.
Vamos falar mais de empresarial agora. Me fala aí as suas experiências, além dessa parte de curso oratório que você já tem como a arte aí empresarial. Me conte aí mais as suas experiências que você já tem aí nesse âmbito. Sim. O empreendedor ele nunca pode ser muito parado, né? Tem que estar o tempo todo movimento. Eu tenho um slogan aqui na agência, cara, ó. O slogan da agência é o seguinte, o pessoal já tá, tem que ficar doido. O pessoal já pega, os meus alunos já pegam, já aplica isso até pro negócio deles. Aqui na BDS, que é a nossa extensão, é a Duncast, mas nossa escola é a BDS. BDS em movimento, BDS não pare. É esse nosso slogan. Bateu demais. É desse jeito, cara. Então, pra tudo aqui é o slogan. BDS não para, ou BDS em movimento. O pessoal já começa assim, e aí, BDS em movimento? Desse jeito. Não pode parar, não. Pode não, BDS em movimento. É BDS em movimento, BDS não para. Mas me conta aí, queridão. E nem foi combinado. Não, aqui é tudo desse jeito aí. Então, o empreendedor não pode parar. Se ele parar, ele fica numa área só, é pesado. Então, eu tento agregar tudo. Eu trabalho muito com a capacidade de convergir as coisas. Todo conhecimento eu tento convergir. Se eu aprender qualquer coisa, eu tento convergir para aquilo que eu faço. Então, eu trabalho na psicologia clínica, né, que são questões de patologia. Na questão de mentoria, são empresários e pessoas que querem performar melhor, já não é terapia. Então, ajuda a pessoa a sair do plano A para o plano B. Ah, mas você não é advogado, mas eu sei trabalhar as valências de psicológico que um advogado precisa. Certo. Eu não sou médico, mas eu consigo trabalhar as valências psicológicas que o médico precisa. Então, quem tiver com dificuldade... São qualidades, né? Diferentes. Ele sabe trabalhar o bisturi. Eu consigo trabalhar para ele não ficar ansioso ao manipular o bisturi. Não é isso? Muito bom isso aí, muito bom. Eu não vou invadir a expertise de nenhum profissional, mas eu trabalho dentro da minha. Então, tenho a mentoria, tenho aí a empresa que é a TOF Treinamentos e Consultorias, palestras, treinamentos e consultorias, que tem o foco em trabalhar com empresas mesmo, diretamente, B2B, né? B2B, trabalhar com as empresas. Aí dou treinamentos de flexibilidade mental, memória, própria oratória, comunicação, flexibilidade mental, falei, tudo isso, treinamentos aí, palestras. Você ensina essa parte comportamental? Comportamental, como lidar com conflitos, como lidar em situações divergentes. Me fala um pouco, como lidar com os conflitos? Primeiramente, lidar com conflito, primeira coisa que você mentoria gratuita aqui só. Fala aí. Primeiro passo para lidar com conflito é desenvolver inteligência emocional. A base para qualquer pessoa que quer lidar com conflito, com situação de pressão, é desenvolver inteligência emocional. Por quê? A emoção é a forma que eu respondo às situações externas. De novo, né? Essa questão. De novo. Então, se eu estou diante de um desafio que eu preciso vender mais, está acabando um mês ali, eu preciso vender. Se eu sou uma pessoa com baixa inteligência emocional, eu me entrego. Sim. Eu me entrego, não vai dar tempo mais. Se eu tenho inteligência emocional, eu consigo, mesmo com medo, apesar do pensamento negativo que vem, eu consigo desenvolver mecanismo, né, ter repertório para diante dessa situação, eu conseguir agir. Então, tudo isso é treinável. Só um exemplo. Eu fiz um trabalho para a empresa Rio Negro Transportes, que faz trabalho para a Vale. Cheguei lá, tinha os motoristas, que são especialistas, motoristas muito bons, responsáveis, são extraordinários eles. Só que estava tendo fadiga, cansaço. Mas os motoristas fazem tudo aí que trabalhei com eles. Reorganização do tempo, trabalhei com eles, reorganização da finança, da vida, e fui trabalhando tudo, relacionamento dentro da empresa, e mesmo assim tinha alguns eventos que aconteciam. Aí eu comecei a desenvolver com eles essas habilidades mentais e emocionais. Flexibilidade mental, que é a capacidade de sair de uma concentração para um foco e voltar para o mesmo foco, o motorista precisa muito disso. Memória e tudo isso. Quase que zeramos os eventos de fadiga na Rio Negro. Nossa. Por quê? Eles fazem um trabalho lá dentro da psicologia do trabalho muito boa. E por quê? Porque as habilidades psicológicas estão muito boas. Então, se eu quero ter capacidade de lidar com conflito, eu preciso desenvolver a minha inteligência emocional. Cara, isso é incrível. Muito bom mesmo. Então, essa parte que você desenvolve para as empresas é muito
muito importante. E tratando, assim, de desenvolvimento pessoal, qual é a outra área mais empresarial que você, assim, fala assim, cara, essas daqui eu domino muito mesmo. E você fala assim, não, esse aqui eu vou tirar de letra, que as empresas mais te procuram. Normalmente são conflitos, né? Conflitos agora, essa área foi de fadiga, e a grande parte das pessoas tem essa questão da comunicação. Você pega uma empresa muito boa, que tem um ambiente muito bom, mas às vezes o gerente não sabe gerir pessoas. As pessoas geram muito liderança, conflito. Né? Lideranças nessa área. Porque a comunicação é tudo, né? Sim. Não adianta você ter a capacidade técnica e não ser capaz de comunicar e de gerir pessoas, porque você administrar coisa é diferente de você liderar pessoas. Sim. Então, o primeiro passo é a comunicação. Essa grande questão. Você consegue também aplicar para as empresas que não tenha, né? As empresas que não tenha a cultura, implementam uma cultura legal. Sim, cultura organizacional. Missão, valores. Missão, valores. Eu gosto de trabalhar de forma muito customizada, então não tem nada pronto. A verdade é essa. Se você for, Thiago, vamos trabalhar aqui, vou sentar aqui com um parceiro, vamos analisar tudo aqui, vou estudar tudo, analisar tudo, fazer um diagnóstico, e a partir do que vier que a gente vai desenvolvendo. Uau. Se eu venho com um método e um modelo pronto, que eu fiz na Rio Negro, não vai caber aqui, Nunca cabe em uma empresa o que está na outra. Não né? cabe. É desafiador. Distintos, né? O ser humano quer saber o quê? Um padrão pronto. E está dependente de padrão pronto, isso vai minimizar a sua eficiência em qualquer coisa que você faça. A gente precisa estar disposto a lidar com aquilo que não é programado. Entendi. Criatividade, né? Sem medo. É tipo o nosso programa aqui, nada combinado. É tudo aí, ó, que você tá vendo. É assim que flui, é gostoso. Thiago, tá muito bom o nosso bate-papo, cara. Mas nós estamos chegando já quase ao final do nosso bate-papo. Sim. Mas, olha, hoje, inclusive, né, já no final dos bastidores, eu vou estar querendo saber a próxima mentoria aí, empresarial, que eu quero estar dentro. Vamos pra cima. Tá bom? Thiago, hoje, quem é o Thiago no dia a dia, fora das atividades? Nossa, Deus, Thiago, o pessoal fala que você tem que parar, Thiago. O Thiago é o pregador, palestrante, ao mesmo tempo que eu às vezes estou dando palestra na empresa de manhã, estou dando treinamento da tarde em consultório. Thiago não para, é tipo a BDS, não para. Dei aula de manhã de jiu-jitsu, depois estou na academia, depois estou com meus filhos. Então, eu tenho uma vida muito dinâmica. Quantos filhos? Tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas. Que legal, cara. Pra chamar ronda de jiu-jitsu, e por aí vai. Cara, muito bom, muito bom. Mas o Thiago no dia a dia é esse cara aí? Esse aqui. Esse aí. Brincalhão, que leva as coisas com otimismo, que gosta de ajudar pessoas em qualquer situação. Exatamente isso aqui. Não muda nada, pode ter certeza. Quem me conhece sabe que é acessível. Eu não gosto desse negócio de estar distante, né? Por exemplo, se você nunca me conheceu, me chamar no Instagram, eu vou te responder, porque eu não me sinto personalidade. Tipo, cara, vai uma assessoria aí e tal. Eu não consigo. Talvez eu até não sei como falar isso melhor. Talvez em algum momento a gente terá mais dificuldade, porque o número de pessoas vai aumentando. Sim. Mas não é minha vontade, eu não queria ter que passar por isso. Talvez em algum momento pode ser inevitável. Acho que concordar comigo. Sim, uma coisa é 10 pessoas, 20 pessoas te chamando. Outra coisa é 100, 150, exatamente. 200. Fica inviável, né? Fica inviável. Mas que eu gosto de ser acessível, eu gosto. De lidar com pessoas, assim. Assim, lidar com pessoas é o seu carro forte, Meu carro forte. E eu acredito, eu escutei, né? Acho que você pode falar melhor. O segredo para um cara de sucesso e para uma vida de sucesso, literalmente, é investir em pessoas. Você tem essa mesma visão. Mesma visão? Mesma visão. Porque é da onde vem tudo, né? Dinheiro ali, vem a partir de influências. E até pro próprio sucesso. Eu, nas minhas terapias, para mim, nem é o pacote que o cliente compra para mim que é minha grande satisfação. É o seu prazer em servir, né? Em servir e ver o resultado. Ver o resultado. Né? Entrou ali mal, saiu bem. Alguém que não estava conseguindo
tirar um projeto do papel e de repente, mano, Thiago, consegui, tá voando. Aí o dinheiro, não sei, pode vir de alguma vez, mas Thiago, se não vier, eu tô feliz. Pelo menos tendo para conseguir cuidar da minha família, dos meus filhos, eu tô bem, tô tranquilo. Uau, que legal. Você rico, próspero, se tiver que ser, vai vir. Porque o trabalho, para mim, já está sendo prazeroso no dia a dia, em todo momento. Thiago, uma pergunta aqui. Como que você vê essa questão próspera? Dinheiro, como que a prosperidade é para você? Prosperidade para mim é ferramenta. Não para mostrar coisas, é para mim conseguir ajudar alguém, promover na vida de alguém. Entendi. Conseguir suprir minha família, mas também ver projetos de alguém que vai ajudar outras pessoas e também poder fazer. Então, por isso que para mim o dinheiro, ele é importante, mas não é o principal, porque tem hora que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a mentalidade. Tem pessoas que me pediram ajuda, eu não tinha o dinheiro, mas em 2 dias o problema foi resolvido. Pessoas que estavam devendo muito, mas eu não tinha. Eu precisava de 10 mil. Beleza, eu não tenho 10 mil para te dar. Mas nós podemos trabalhar, fazer alguma coisa que isso se resolve. E o problema foi resolvido. Então a questão não era só questão de dinheiro. Por isso que eu vejo isso. Então, o ser próximo para mim é ter ferramentas para conseguir ajudar alguém. Perfeito. Thiago, incrível, cara. Um bate-papo com você foi extraordinário. Que alegria. Eu acredito que da próxima vez a gente tenta separar pelo menos umas 2 horas pra gente conversar mais. E assim, cara, foi um prazer ter você aqui com a gente no nosso espaço. Precisando de qualquer coisa, pode contar com a gente. Igualmente. Tá bom? Eu acredito que a gente vai ter uns networks aí legal. Vamos, sim. Tá? Eu quero muito aprender com você. Muito sensato ao meu ponto de vista, tá bom? E a gente vai trocando mais informações aí até você voltar aqui de novo. Já pode preparar a data aí, viu, Gabrielzão? Pra gente tá voltando aí com bate-papo aí com o Thiago. Thiago, prazerão. Deixa aí uma reflexão sobre todos os temas abordados, tipo empreendedorismo, psicologia, para alguém que está nos assistindo, um momento de reflexão para essa galera. A primeira reflexão é conecte-se com Deus e alinhe todos os seus projetos com o projeto de Deus e é impossível dar errado. E a segunda reflexão é especialize-se em você. Porque eu digo que se você conhecer como é que você funciona, como é que você reage a qualquer situação, você está pronto para qualquer dificuldade da vida. Então conectou-se com Deus, dentro do projeto de Deus, e se tornou especialista em si mesmo, acabou, se torna imbatível. Não tem como dar errado. Não tem. Uau, incrível. Meu irmão, foi um prazer. Igualmente. Seja muito bem-vindo. As portas estão abertas. Obrigado, até a Fechado, próxima. Até a próxima. Galera, Dancast fica por aqui. Hoje foi o bate-papo com o Thiago Olinto. Forte abraço.